começou a rolar aquelas mudanças, você mudou a maneira. Mudamos o corpo. Antes ou depois daquela reforma? Cara, isso foi antes da reforma. Aí começou a reforma. Aí o pastor chegou e falou assim, Pedro, o que você quer ver? Aí eu comecei a falar os projetos e eu falei assim, mas John, para isso acontecer, eu precisava de um budget. E ele falou, quanto é que é o budget? Eu falei assim, eu não, quanto é que eu posso ter? Eu pensava, vai me dar 1.000 libras, né? Ele falou assim, quanto é que você quer ter? Eu falei, quanto é que eu posso ter? Ele falou, eu posso te dar até 100.000 libras se precisar. O que você quer fazer? Eu falei, cara, eu tenho muitos projetos pro ano inteiro. Então ele começou a me desenvolver projetos comigo. E a gente criou uma escola de adoração. Só que aí quando a escola ia começar a acontecer, a gente decidiu que a gente ia fazer uma reforma na igreja. E aí falaram pra gente, a reforma vai custar 2,5 milhões de libras. Mano, é muito dinheiro. Olha que louco. E isso aí Multiplica isso por 7. E aí, a parte louca é, o John, ele é um cara de muita fé. Ele é muito respeitado na nação, os livros dele são todos sobre discipulado e criar comunidade do zero. Porque esse é o trabalho dele. Ele vai numa igreja, ele cria uma comunidade, ele faz a igreja reformar e ter um edifício que vai ser muito bom para os próximos 50 anos e ele vai para outra igreja. Esse é realmente a parte que ele trabalha. E a igreja da Inglaterra contratou ele para isso mesmo. E aí ele falou, eu vou assinar a conta. Ele assinou um cheque de 2,5 milhões sem a gente ter o dinheiro. E ele chegou na igreja e falou, galera, isso é igreja anglicana, viu gente? Presta atenção, igreja anglicana, galera de fé. Eles chegaram, porque a gente tem muita fé. Ele chegou e falou assim, quem tem 3 casas aqui? Levanta a mão. Aí muita gente levantou e tinha 3 casas. Ele falou, quem tem 2 casas aqui? Muita gente levantou, tem 2 casas. Quem tem só uma casa? Muita gente levantou e tem só uma casa. Quem tem 3 carros? A galera levantou. Quem tem 2 carros? Ele foi fazendo isso. E ele falou assim, então eu gostaria que você fosse para casa e orasse, e o que o Senhor colocar no seu coração para você dar para a igreja, você vai dar para a igreja. Ele literalmente falou isso. Caramba. Cara, a galera foi para casa, e aí a gente tinha um Giving Day. Na Inglaterra tem uma coisa muito comum nas igrejas, que é o Giving Day, que é um dia do ano onde todas as famílias elas vão vir e elas vão dar uma oferta para a igreja. Isso é fora de dízimos e ofertas mesmo. É só o dia que a gente realmente vai dar. É muito lindo, é muito lindo. Que lindo. Nesse dia, a gente chegou e a gente foi fazer a conta. E nessa conta, a gente arrecadou 1,8 milhões. Nossa. Nessa conta. Por quê? Pessoas que tinham 3 casas, venderam 2 casas e deram dinheiro para a igreja. Pessoas que tinham 3 carros, venderam 2 carros e deram dinheiro para a igreja. E quantas pessoas tem na igreja? Desculpa perguntar assim. Não tem tantas pessoas. A nossa comunidade agora deve ter 700 pessoas. Vai levantar 1 milhão. Não, é coisa assim louca. Coisa louca. É fantástico. É coisa assim louca. É. E aí levantou esse dinheiro e o resto a gente parcelou e a gente fez uma obra, tipo assim, a gente passou de um som que a gente tinha na igreja que custava 10.000 libras para um som de 400.000 libras. Tipo assim, o som da igreja agora... Você foi lá, exatamente. E a gente mudou total a forma como a igreja pensava, porque aí eles viram a possibilidade da igreja realmente se tornar uma voz. E eu acho que foi isso que Deus encaminhou para que eu chegasse lá e ajudasse. Porque quando eu cheguei, a limitação e a visão deles era, a gente quer fazer o domingo bem. A gente quer fazer com que o domingo funcione. E para mim era muito mais... Tá bem, o domingo tem que funcionar, mas o que gera através disso? Cara, eu acredito muito em songwriting, então, se você escreve músicas, eu acredito que a gente pode escrever o que a gente está vivendo, mas a gente pode profetizar sobre a nossa casa o que a gente quer viver. Então eu falava, galera, vamos escrever, mas pra gente escrever, a gente precisa ter um estúdio na igreja. E aí a gente montou um estúdio na igreja. E aí eu falei, pra gente ter uma escola de adoração, a gente precisa ter um estúdio de vídeo. A gente foi e montou. E a gente montou assim, num jeito bem roots. Roots? Como é que fala? Roots. Bem raiz. Não. Roots. Que o brasileiro já traduziu a palavra. Isso aí, palavra, nossa, exatamente. Aí a gente montou, cara, e começamos. Aí a nossa escola de adoração começou e a gente fez em 4 igrejas na cidade. E aí já foi um estrondo grande, porque não tem muito disso na Inglaterra. E aí na outra semana, no outro mês, a gente fez a escola de adoração, deu 20 igrejas. Aí no ano seguinte a gente deu 100 igrejas. E aí a pandemia entrou. E a pandemia quebrou. E aí eu tava orando e eu falei, cara, eu acho que tá na hora de parar tudo. E aí... Foi literalmente, Deus falou assim, não, esse ano vai ser um ano que vai expandir. E a gente fez a Worship Academy em 160 igrejas e 11 países. E aí, daí, online, cara, é tudo online. Aí começou. Só que aí foi quando os convites começaram a aparecer. Porque do nada, eu só era um pastor de igreja local, worship pastor de igreja local, fazia tudo na igreja local, e aí tudo mudou. Não foi isso que você fez, Rafa? Você fez um negócio do New Wine? Não teve eu dei uma aula. Exatamente, eu te chamei pra dar uma aula pra nossa worship academy. Exatamente. Olha só como eu conheço a tua história. É verdade. Meu fã. Ela é muito conhecida, cara. Aqui é amizade. Mas aqui é onde tá o pulo do gato. Tudo mudou em 2018. Quando um dia eu olhei pra minha irmã e falei assim, eu tenho um projeto no meu coração e eu queria fazer alguma coisa. E eu falei, eu quero me conectar com a galera do Dunamis. Eu falei isso pra ela. Caramba. E olha que louco isso, cara. E ela falou assim, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei. Como é que... Eu falei, o que dá pra gente fazer? E ela tinha vindo na conferência Dunamis.
um ano antes. De 2017? Ela tinha vindo em 2017. Uau. E olha que Primeiro louco isso. PDA. Olha que louco isso. irado. Ela tinha um número de alguém que tinha o número do Eduardo Nunes. E eu, do nada, mando uma mensagem assim: Oi, Eduardo, tudo bom? Eu sou o Pedro. Aí eu falei: Deus colocou essa visão no meu coração sobre fazer isso, isso e isso. Cara, eu comecei mandei um textão daquele de pessoa desesperada, tá ligado? Por quê? Porque eu me inspirava bastante. E aí, cara, essa é a parte louca. O Dudu falou assim: você quer tá com a gente, né? Então vai ter uma escola aqui na Holanda que chama Greenhouse. E ele falou Olha as assim, conexões. ele falou: então vem cá, tá aqui o link de inscrição. Inclusive, vai aparecer na tela agora, editor. Gente. Porque vai rolar Rise Greenhouse Europe esse ano também. Vai rolar, então. Rise Europe. Foi mal, Pedrão. Greenhouse, não, é lindo, lindo. Pra não E aí eu perder o fui. Call to action. Call to action, very important. Quando eu cheguei lá, cara, tinha vários líderes de todas as nações. E isso, gente, é a parte que eu fico vendo assim, que Deus ele faz coisas muito loucas. Porque eu cheguei e eu conheci um cara no avião, no aeroporto, quando eu saí do meu portão de embarque, eu conheci um cara que chama Daniel Morales, tá ligado? O Dani Morales. Dani. E eu e o Dani andando do carro, do portão até o busão, a gente se tornou melhores amigos. Porque o Dani é extrovertido, eu sou extrovertido. E a gente começou a falar muito, brincar. A gente chegou no busão, todo mundo pensava que a gente era irmão, que a gente já se conhecia há muitos anos. O cabelão São parecidos. Loucura. Galera, quanto tempo vocês se conhecem, gente? 10 minutos. 3 passos. Não, exatamente, 10 minutos. 13 passos. E aí eu cheguei lá e tinha muitos pastores, tinha muitos convidados, muita galera. Cara, o Greenhouse Europe, esse 2018 pra mim foi uma mudança de vida. E eu recebi muitas palavras nesse dia. E o Dudu me deu uma palavra específica sobre o que Deus ia fazer na minha vida. E o Felipe Borges me deu uma palavra específica sobre o que Deus ia fazer na Inglaterra. E nessa brincadeira, cara, eu saí do Greenhouse e o Dudu me deu uma palavra literalmente para ministério. Eu voltei do Greenhouse, uma semana depois eu abri minha caixa de e-mail e, tipo, eu tinha convites para 6 meses. Uau. Mas eu não tenho nenhuma música estourada. Eu não sou uma pessoa que, tipo assim, que tem muitas... Hoje em dia a gente tem muita música em inglês, mas não tinha na época. Não tinha nenhum álbum na época. E da noite pro dia isso aconteceu. Mudou completamente. E ali a minha conexão começou. O Dudu, cara, me ajuda demais. Hoje em dia, um pai espiritual pra mim. Peço muita ajuda pra ele o tempo inteiro. Eu sou desesperado. E ali eu me conectei, comecei a me conectar com a Zoe também. Fui começando a entrar assim, conversando mais com a galera. E, cara, do nada, eu descobri uma coisa. Que a galera começou a me chamar pra fazer coisas na Europa. Porque eu tava representando a Inglaterra. E aí a chave virou. Por quê? Todo país que eu viajava, eu chegava e tava Pedro Neto com uma bandeira da Inglaterra. Todo lugar. Ninguém nunca me reconhece como brasileiro, até hoje. Todo lugar que eu vou, cara, é uma bandeira da Inglaterra. Bandeira da Inglaterra. Demais. O tempo inteiro. E aí Deus me lembrou dessa palavra. No dia que eu cheguei e eu comecei a ver meu nome em algumas coisas, Deus me lembrou. Eu te levarei para uma terra de reis e rainhas. Uau. Tá ligado? E aí, cara, de lá até aqui tem sido experimentar e aprender com vários movimentos no mundo. A gente tem viajado bastante para sugar também para nossa igreja. Eu acredito muito que a gente tem que aprender de outras pessoas. Sim. E eu acho que no Brasil existe uma cultura maravilhosa, pelo menos aqui nos lugares onde eu vou, sobre excelência, sobre como servir a igreja local, sobre como preparar os próximos líderes da próxima geração. E isso é algo que queima muito no meu coração. E a nossa Worship Academy sempre foi disso, sobre equip, empower and grow, que é equipar, empoderar e fazer crescer, né? E aí comecei a me conectar, e hoje cheguei aqui, nessa bagunça.